E aí eu vou introduzir mais um tema que nós não colocamos. O Brasil hoje, tá, tem 500 transporte público organizado, trânsito, vamos dizer, municipalizado, em 500 municípios do país apenas, tá? Por quê? Porque os outros não precisam tratar desse tema. Por isso que, quando a gente faz reunião do Fórum Nacional de Prefeitos, o tema mobilidade não aparece. Porque nas cidades pequenas, onde as pessoas andam, fazem as coisas a pé e estão pertinho, não existe esse problema de mobilidade. A mobilidade é um problema, mobilidade entendida como a Fátima colocou, esse ambiente de conflitos e de vários fluxos, etc. e tal, a qual se soma agora o fluxo de mercadorias que são entregues em delivery e etc. e tal, nos novos tempos. Isso é um fenômeno das aglomerações urbanas maiores, metropolitanas e até médias, tá? Lembrar que nós temos só em São Paulo 25 milhões de pessoas reunidas em torno de 5 regiões metropolitanas, tá? Esses aqui estão aqui. E que nós temos 70% da população brasileira vivendo em regiões metropolitanas, onde está 81% do PIB. Ou seja, nós temos que olhar para este recorte, porque esse recorte exige também um novo arranjo institucional. Então, eu sinto assim, hoje, a crise do transporte público, a crise de custeio e de sustentação do transporte público, chegou a tal ponto que você consegue ver empresários da NTU, junto com a MDT, junto com associações e sindicatos, querendo discutir um transporte sustentável. Quer dizer, conversando com prefeitos nas grandes metrópoles, que tem que admitir que uma autoridade metropolitana se faz necessário para tornar orgânicos os esforços de planejamento dos planos diretores locais e os planos de mobilidade, etc. Tal. Não existe organicidade. Entende? Não adianta o município, eu vou fazer meu plano diretor. Mas o município é totalmente dependente do outro para resolver mobilidade. O plano diretor sobre educação já é regionalizado. O plano diretor de saúde também. O plano diretor urbano das construções, porque realmente o plano diretor de São Paulo, ele é governado pelos interesses do setor imobiliário. Nós estamos assistindo um plano diretor que nasceu com uma égide de uma tentativa, viu, Ever, de permear as decisões imobiliárias com as decisões de transporte, e o que nós assistimos há 15 dias é a aprovação de um processo de verticalização dos bairros, que não é adensamento populacional, que não é trazer mais gente, é um processo de gentrificação incrível. Então, censo. Perdemos as cidades pequenas e médias estão perdendo gente em detrimento das metrópoles. E das cidades pequenas grudadas das metrópoles. Então, eu diria assim, vamos ter que ter, na nossa escala, uma política nacional para as metrópoles. Temos que pensar nelas, né? Porque eles têm problemas, talvez sem solução. Concordo, uma política para cidades médias e principalmente regionalizadas. Porque tem cidades médias em São Paulo que são polos de uma região e que já estão servindo de base para a regionalização da saúde, como os consórcios de saúde, para a implantação de estruturas de saúde regionais necessárias. Então, quer dizer, nós não podemos esquecer cidades nenhuma. Agora, cidades pequenas, que são mais de 2.500, essas cidades precisam sobreviver porque elas estão sendo esvaziadas. Elas não têm mais lugar para os jovens que querem estudar, não têm emprego, estão sendo abandonadas. Como na Europa também está acontecendo. Aqui na Europa também. É isso. Exatamente. Isso é um fenômeno global. Então, eu diria que, como nós estamos vivendo uma crise de financiamento do transporte público que levou aqui as entidades do setor, tá? Independente de concordarem politicamente umas com as outras, né? Sentarem para tentar salvar o transporte público, né? Eu acho que é o momento da gente aproveitar. Como existe entre os gestores, governos municipais,
um entendimento de que a metrópole não precisa ter uma mudança constitucional, é que a metrópole é um agrupamento que precisa ser fortalecido, né? E isso mesmo com perdas, né, com perdas de autonomia dos municípios, ou com alguma delegação de autonomia. Basta ver as cidades metrópoles que já têm um sistema de transporte governados regionalmente, como Goiânia e Vitória, são aquelas que estão atingindo os melhores resultados hoje, né? Então, isso é um motivo para que eu tenha esperança. A minha esperança e meu otimismo se deve ao fato de ver muita coisa que foi construída, só que precisa agora ser combinada, articulada, né? E nós verificarmos, não criar tudo do zero, é aperfeiçoar as coisas que fizemos, que já enunciamos e que se revelaram insuficientes. Na nossa legislação tem muita coisa boa, dita, expressa, etc. A pergunta é por como vamos praticá-la, né? Como nós vamos trazer. Eu acredito que esse movimento em prol da constituição dessas autoridades metropolitanas, superando aquela ideia do consórcio metropolitano, que foi muito importante no início do século XXI, né? Nós poderemos chamar na responsabilidade de todos. Enfim, é um trabalho para todas as unidades da federação, é um trabalho que deve considerar eu acredito, graduação de cidades, porque não há solução de fábrica, solução de ateliê, solução de gaveta para problemas urbanos, eles são muito relacionados. E eu diria, nós temos que continuar nos esforçando em discutir plano diretor com todas as áreas técnicas envolvidas, né? E eu acho que sair do nosso cercadinho disciplinar, né, é algo que nós devemos continuar tentando, Eva, porque sempre que a gente se encontra, a gente descobre que temos muito mais em comum a fazer e potencial do que no contrário, mas agora temos que derrubar as caixinhas, né? As caixinhas que nos dividem.